Glória a Deus, hein? Estamos de volta agora às 6 horas mais 24 minutos. 6h24, confere aí o meu com o seu. A você que nos acompanha pelas plataformas, na TV Manaim, no YouTube, pela Rádio Manaim. Estamos aqui ao vivo e transmitindo aqui o nosso culto da madrugada. Você que acompanhou aqui conosco, né? O culto da madrugada. E o texto que foi lido para você acompanhar agora, a partir de agora, o pós-madrugada, está escrito 1 Pedro, capítulo 2, no verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, 9. Esse foi o texto lido, foi a mensagem deste culto da madrugada. E você, a partir de agora, pode participar com a gente, enviando aí o seu comentário, enviando a sua saudação, contando também as suas experiências, né? Você teve uma experiência, está tendo uma experiência com o Senhor hoje aqui no culto da madrugada? Entra aí nesse link, igrejacristamaranata.org.br/experiência. Isso, igrejacristamaranata.org.br/experiência. Se você quiser também participar conosco, fazendo um pedido de oração, nós temos uma central que vai poder te atender, é o 0800, né? Você pode entrar em contato com 0800 707 3076. 0800, entre em contato para você que está aqui no Brasil e o pastor vai atender e vai orar com você. Agora, para quem está no exterior, nós temos um celular, um número exclusivo para você entrar em contato. Para você que está no exterior, DDD 27 99309 1405. Esse é o número para que você possa entrar em contato nesse celular. E agora, vamos dar início aqui ao nosso pós-madrugada. Vamos falar da palavra de Deus. Você gostaria de fazer um comentário também? Dê a sua colaboração. O que Deus te revelou? O que o Senhor lhe mostrou aí nessa mensagem, nesse texto? Conta pra gente aqui também. Envie o seu nome, nome da sua cidade, seu estado, seu país, se você estiver no exterior. E nós vamos ler daqui a pouco, tá? Estaremos lendo aqui no ar, ao vivo, no pós-madrugada. 6 horas mais 26 minutos, no horário de Brasília. Os pastores estão aqui conosco, né? E vamos começar. Vamos dar início aqui os pastores Ricardo, Luciano, também conosco aqui o pastor Paulo, o pastor Fernando. E, aliás, eu deixo o pastor Fernando Almeida dando início aqui ao pós-madrugada. Pastor Fernando, fica à vontade aí. Pai do Senhor, Jorge. Pai do Senhor. Pai do Senhor, os irmãos participam conosco aqui, estiveram no culto da madrugada, né? E permanecem aqui, os que estão chegando agora no pós. Pai do Senhor aqui, os pastores, companheiros de bancada. Esse texto é um texto maravilhoso, né? Porque reflete aquilo que, como o Senhor vê, né? Como o Senhor vê a igreja, né? Aqueles que foram chamados e Pedro aqui nesse capítulo ele diz assim, né? Desejai afetuosamente como meninos, né? Então, ou seja, é o nascimento, é o novo nascimento, né? Aquele que nasceu de novo, né? Salvação é isso, né? É nova vida, é novo nascimento, é novo caminho, né? Tudo se fez novo, diz a palavra de Deus. Então, como meninos, ele fala aqui do alimento não falsificado, né? Ou seja, esse é o alimento da igreja, é aquilo que o Espírito Santo tem revelado, tem mostrado à igreja, né? em toda a sua história, em toda a sua trajetória. O alimento da igreja é a revelação do Espírito Santo, né? Essa expressão quando ele diz assim, não falsificado, né? Porque tem o risco, né? de entrar aquilo que não é do Espírito Santo e isso não alimenta, pelo contrário. Isso pode trazer enfermidades no corpo, né? Então, e Pedro está falando disso aqui. E aqui ele cita, né, a eleição, né, o sacerdócio, né, e a santificação, né? Então ele está falando aqui a salvação é uma operação da Trindade na vida do homem, né? A eleição do Pai, né?
o sacerdócio que nos foi dado pelo chamado do Filho, né, nos dando o direito de, através dele, entrarmos na presença de Deus, né, termos acesso à presença de Deus, este acesso que um dia foi fechado pelo pecado, né, mas Jesus veio e abriu para nós o véu, né, se rasga, né, onde a entrada do Santo dos Santos se rasga de alto a baixo, né, veio do Pai essa bênção. E como sacerdotes agora nós podemos entrar na presença de Deus, ter acesso à presença de Deus, e ele fala da nação santa, né? Ou seja, da operação do Espírito Santo nesse processo da salvação, né? Até o dia que a igreja vai ser arrebatada, né? O povo adquirido, né? Até o dia que a igreja vai ser tirada desse mundo, né? Então até lá o Espírito Santo é aquele que conduz esses que nasceram de novo, né? Que é o processo da salvação até o grande dia. Então é maravilhoso esse texto porque ele nos fala desta salvação operada pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo na vida da igreja até o seu arrebatamento. Glória a Jesus. 6h30 agora, 6h30 no horário de Brasília, nessa manhã de quarta-feira. Pastor Paulo também vai fazer aqui os seus comentários. Fica à vontade. Paz do Senhor a todos, nossos ouvintes. O que eu acho interessante na palavra é que essa operação da parte de Deus, ela trouxe um grande benefício para nós, porque o próprio Pedro, quando ele escreve esse texto, ele fala que antes do nosso chamado nós não éramos povo. Nós não tínhamos nenhuma identidade com relação às coisas de Deus. Mas nós somos adquiridos. O que significa essa palavra adquirida? Nós reportamos, né, aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Não havia condição do homem ser remido, ser perdoado, mas aprove a Deus, Pai, junto com o Filho, junto com o Espírito Santo, como o Fernando falou, né, projetar, né, construir esse projeto perfeito da salvação. Então Jesus desceu da glória, morreu, morte de cruz, e quando ele verteu o sangue, ele compra o homem, quando a gente fala o homem, o ser humano, né, de todas as nações, tribos, línguas, e forma um povo como nação santa, como nação, como sacerdote real. Então, o povo do Senhor, ele tem uma identidade, uma identidade que ela está baseada ou formada ou formatada na eternidade. Os mesmos elementos da eternidade estão junto desse povo, dessa nação eleita. Quando a gente vê a palavra aqui sacerdote, a gente lembra na palavra que o sacerdote ele era comissionado para dirigir a vida espiritual do povo, para encaminhar o povo nas coisas do Senhor e fazer a separação entre trevas e luz. Era o elemento aqui na terra, vamos dizer assim, ele era o que ligava a mente de Deus à mente humana. Ele tinha uma investidura dada por Deus para conduzir o povo. Da mesma forma, quando o Senhor nos chama das trevas, que o Senhor nos tira do pecado, ele nos veste desta investidura santa, operacionalizada pelo Espírito Santo, para uma função ou para um resultado específico, que é o que o texto nos fala nesta manhã aqui. O Senhor nos chamou, nos deu uma identidade, mudou o nosso coração, nos deu uma experiência de salvação, não só para ser salvo, mas o Senhor nos comissionou para levarmos a palavra do Senhor, a palavra da fé, a palavra da esperança, para aqueles que ainda não têm esperança, mas que possam ter a esperança a partir do nosso chamado. Então, eu entendo aqui nesta manhã, nesse texto tão glorioso, que o Senhor conta comigo, conta com você, conta conosco para levar a palavra do Senhor. Mas a gente pode estar perguntando agora aí, né? Mas eu não tenho capacidade, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas limitações. Tudo certo, a gente tem. Só que a gente conta
com a operação do Espírito Santo. A gente olhando lá para os apóstolos, aqueles apóstolos, eles eram homens simples, mas quando abriam a sua boca, o Espírito Santo falava por eles, pessoas eram convertidas, eram abençoadas, porque quem operava não era a pessoa, a parte humana, mas quem operava era a palavra de Deus, era a operação do Espírito Santo, e isso foi evidente na vida dos apóstolos. Glória a Deus. 6h34 no horário de Brasília, 6h34 no Perde a Hora Não. Você está aqui com a gente no pós-madrugada. Você que está a caminho aí já do seu trabalho, está no trânsito, né? Está em trânsito agora, está no carro, está no ônibus, está aí aguardando o seu trem, o seu metrô, está ouvindo pelo smartphone, onde você estiver aqui no Brasil e no exterior. 6h35, pastor Luciano Rangel também dará aqui a sua contribuição. Fica à vontade, pastor. Amém. Jorge Pessoa, um abraço, Pai do Senhor, a você, a todos os nossos queridos irmãos, os pastores aqui da bancada. É um texto maravilhoso que nos faz meditar na condição da igreja, na condição em que estamos inseridos, né, no corpo de Cristo. E não podemos deixar de citar um texto da Bíblia que tem uma relação muito próxima, não é? Quando o apóstolo Pedro escreve a respeito da igreja, ele certamente tinha em mente um texto do Velho Testamento, que é Deuteronômio, capítulo 19, os versos 5 e 6, aquele momento do início da caminhada do povo de Israel, depois da saída do Egito, quando Deus estava formando uma nação, antes até mesmo ali do capítulo 20, dos 10 mandamentos ali, do capítulo 19, Deus fala por meio de Moisés, fala com Moisés, que se o povo ouvisse a sua voz e guardasse o concerto, o povo de Israel seria uma propriedade peculiar dentre todos os povos. E ele diz mais, né? E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. E quando a gente compara com aquilo que Pedro escreve, né, nós vamos ver que tem uma relação muito próxima desse texto aí. E é interessante que a condição para nós permanecermos nessa condição, para permanecermos como povo do Senhor, é ouvir a voz do Senhor. E o Senhor nos deixou um lema neste ano, né, de 2024, que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, para permanecermos nessa condição de igreja, de povo do Senhor, é necessário ouvir a voz do Senhor. Então, essa é a condição principal. E Pedro, ele fala exatamente disso, não é? Quando ele diz geração eleita, é a geração escolhida, ele está falando da igreja, que é o novo Israel. As promessas que o Senhor fez ao povo da velha aliança, elas se cumprem também do povo da nova aliança, que é a igreja, que é constituída por todos os povos, raças, tribos, línguas e nações, aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, né? Apocalipse capítulo 1, verso 5 diz isso: aquele que nos ama e com seu sangue nos lavou dos pecados e nos constituiu reis e sacerdotes. Interessante que eu citei o texto aqui só corrigindo, então é Êxodo, não é Deuteronômio não, viu? É isso mesmo. Eu confundi aqui, é Êxodo 19, versos 5 e 6. Eu tinha falado que era Deuteronômio, né? Então, só corrigindo isso aqui. Então, Pedro, ele usa aqui, interessante, 4 substantivos seguidos de 4 adjetivos para designar o que é a igreja. Ele fala geração eleita, sacerdócio real. E quando comparamos com o texto de Êxodo, capítulo 19, lá fala de reino sacerdotal, um reino de sacerdotes. E nós somos sacerdotes, meus irmãos, quando nós oferecemos as nossas vidas como sacrifício agradável a Deus.
O próprio apóstolo Pedro, no versículo 5 desse texto que foi lido hoje, 1 Pedro 2,5, ele fala disso, não é? Sois sacerdócio santo para oferecer de sacrifícios agradáveis, espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O que é um sacrifício espiritual, agradável a Deus? É tudo aquilo que nós fazemos, a oração, é o jejum, a madrugada, a obediência, o louvor, tudo isso é um sacrifício agradável a Deus. E ele diz mais, nação santa e povo adquirido. Quando se diz povo adquirido, lá em Êxodo diz propriedade peculiar. Um povo que foi comprado por um alto preço, que foi o sangue de Jesus. Amém. Então, fica aqui a nossa gratidão e essa lembrança que para sermos povo de Deus, para estarmos enquadrados nisso que o apóstolo Pedro coloca aqui na sua epístola, é necessário ouvir a voz do Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo, né? 6h40, pastor Ricardo Diniz também fazendo os comentários aqui no pós-madrugada. 6h40 agora. Amém. Pai, senhor Jorge, Luciano, Amém. Fernando e Paulo. Seria bom que tivesse todos esses comentários antes da mensagem, né? Fica mais fácil para a gente trazer a palavra, né? É por isso que existe o pós-madrugada, né? Para o irmão pregar. Tá certo. Mas vamos falar que, na verdade, quem era Pedro, né? Interessante que ontem, na Escola Bíblica Dominical, o pastor Gedeuti até citou a questão de Pedro, né? O que Pedro falava, eu acho que foi... No domingo, né? Na Escola No domingo, Bíblica. Falei ontem. Mas tá tudo certo. Tá certo. Pode prosseguir. É porque eu ouvi ela ontem de novo, entendeu? Então ficou o ontem. Amém. Até foi comentado, acho que o pastor Paulo comentou sobre, eles falavam o quê? O Espírito Santo, né? Então, o homem que fala, né, do Espírito Santo, é através do Espírito Santo se revela nele, há um milagre. Então, quando Pedro deixou de ser Pedro, ele passou a ter o Espírito Santo. Ele teve uma mudança na vida dele, né, de todo o seu comportamento, de quem era Pedro. E as pessoas começavam a se maravilhar por essa transformação. Não de que Pedro quis se transformar, mas a forma como o Espírito Santo de Deus transformou a vida de Pedro, né? Fazendo esse apóstolo, esse servo, e o próprio Espírito Santo levando ele a escrever as suas duas epístolas, né? E o pastor Fernando até fez uma citação do sacerdócio, né? do Pai da salvação. E interessante que nesse verso, Jesus ele está tanto quanto o sacerdote, quanto o sacrifício. Então, ele mesmo foi à cruz, morreu por nós como sacerdote, nos dando esse direito ao sacerdócio real, a herança pelo seu sangue, como ele também era e foi o próprio sacrifício, o Cordeiro Eterno, né? Então, são muitos detalhes que nós temos nesse verso, falando dessa condição, e o mais importante, profeticamente falando aqui do momento que nós vivemos, falando do anuncieis a virtude daquele que vos chamou, anunciando o poder, né? E para esse momento, qual é o grande anúncio da igreja? Jesus vai voltar. E não é só um anúncio de falar, Jesus vai voltar, tá bom, Jesus vai voltar. E aí? O que eu vou fazer? Como é que eu vou viver? Então você precisa fazer parte de um povo. Mas que povo é esse, né? Que nação é essa? É a nação santa, a nação que tem o Espírito Santo de Deus guiando o seu povo em santidade e em santificação. Pastor Luciano também citou acerca de sacrifício, e aí nós temos um texto em Romanos 12 que é clássico, isso é, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Imagina para aquele povo acostumado a sacrifício com morte, isso é,
o Cordeiro morre, Jesus morre, todo esse processo da morte, Romanos vem falando de um sacrifício vivo. Mas como um sacrifício vivo? Isso é, Jesus já morreu. Você não precisa sacrificar. O sangue dele, o seu Espírito Santo, já te purifica. Amém. De todo pecado. Então, Romanos 12 vai falar justamente de sacrifício vivo. Não vos conformeis com esse mundo. Isso é, a forma que o mundo está tomando, nós estamos fora. Porque a forma que a igreja toma, que o povo de Deus toma, o servo, aquele que saiu das trevas para a luz, a forma que ele toma é a forma do Espírito Santo de Deus. Ele tem conduzido o seu povo de forma assim maravilhosa. Então, quando nós anunciamos esse evangelho, quando nós anunciamos essas virtudes, quem convence o homem do erro e do pecado é o Espírito Santo. Amém. Não temos poder de convencimento natural, ainda que tivesse, alguém poderia se decepcionar grandemente da minha pessoa, mas se decepcionar de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, jamais. Então, quem convence o homem do erro e do pecado é o Espírito Santo, que tem unido este povo para uma eternidade. Jorge, Pois não. eu queria acrescentar uma consideração aqui na palavra do Diniz. Fico honrado. Sim, obrigado. Podia dizer assim, bom, diante de tudo isso que nós estamos ouvindo nesta manhã, o que eu devo fazer? O que o Senhor espera de cada um de nós? De a gente fazer esse anúncio dessa virtude do Espírito Santo. Ele começou bem ali, falando a respeito da palavra de Pedro, da personalidade de Pedro. Vejam a história de Pedro. Pedro, até antes dele ser considerado um grande apóstolo, antes de receber as chaves do reino, ele tinha uma experiência de um certo nível com o Senhor. Só que ele não tinha ainda alcançado essa virtude do Espírito Santo. Por isso que quando o Senhor fez aquela pergunta a Pedro, que foi o assunto da escola bíblica, quando o Senhor fez a pergunta aos apóstolos, que diz os homens ser o Filho do Homem? E que eles começaram aquela conversa e disseram, um é dos profetas, é Elias, é João Batista, é um dos profetas, Jeremias. Quando o Senhor se volta para eles, voltando especificamente para Pedro, ele pergunta, e você? O que você disse? O que você sabe de mim? O que você me conhece? Aí Pedro, naquele momento, falou assim, olha, tu és Cristo, Filho de Deus vivo. E o pastor Zé até citou muito bem, não é um Deus morto, é um Deus vivo. Quando Jesus reporta essa revelação que ele entrega, o Senhor, é aquilo que o Diniz falou, o Senhor muda o nome dele, o Senhor chama ele de outro nome. O nome dele era Pedro, e quando o Senhor fala assim, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. E nós entendemos, nessa expressão tem um significado muito importante para nós, e é nessa explicação é que devemos agora nos situar e tomar a nossa posição e de sermos considerados sacerdotes para o reino e anunciar a palavra da salvação. Porque a palavra Shimon, que é Simão Pedro, né, Simão Barjona, Simão é chamado para ouvir. Bar significa filho, que é gerado, e Jonas significa pomba. Então, se a gente transliterar para o nosso entendimento, quando a pessoa se converte, que entra pelo processo do novo nascimento, ele é chamado para ouvir aquilo que a pomba está dizendo, ou seja, aquilo que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Por isso, a mensagem desse ano, o lema desse ano é, qual é? Quem tem ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja. Você veja o que o Senhor está fazendo conosco nesse ano 2024. A atenção dele, do Espírito Santo, é para a gente ouvir a palavra, ouvir aquilo que o Espírito Santo está dizendo para nós nesse momento do tempo do breve. Diniz também foi feliz, ele falou assim, olha,
ouvir a maior profecia e falar dessa maior profecia que Jesus vai voltar. Mas então, voltando tudo aqui ao início, eu não tenho capacidade. Eu sei das minhas limitações, mas quando eu tenho uma experiência com o Senhor Jesus, quando eu fui comprado por Ele na cruz do Calvário, Ele pagou o preço pela minha salvação, Ele de graça, Ele colocou o seu Espírito Santo no meu coração, no meu entendimento, e agora eu, que fui transformado, que não sou mais Pedro, não sou mais um fragmento, não tenho uma razão, mas eu que agora tenho a capacidade, não por mim mesmo, mas dada pelo Espírito Santo, porque agora eu vou passar a ouvir aquilo que o Espírito Santo está dizendo. Então eu sou comissionado para falar a palavra da salvação. E nisso está o poder, nisso está a experiência, nisso está o crescimento da igreja. Então essa operação de Deus, ela está comigo, ela está com você que está nos ouvindo, está conosco nesta manhã. E Deus, Ele deseja que a sua igreja, como nação santa, elas tenha essa comissão de Deus. Então, amar as almas perdidas. A gente tem que amar as almas perdidas. Então, a palavra fala assim: ide por todo mundo, anunciar o evangelho a toda criatura. Então, a minha função como igreja, como servo de Deus, primeira coisa, é a pregação do evangelho. Se eu recebi o evangelho eterno, se eu fui salvo pelo Senhor, se o Senhor perdoou os meus pecados, o Senhor transformou, me deu essa investidura de santificação. Agora é o id, é andar na direção do Senhor, é você abrir a porta do céu. Quando fala assim, você abrir a porta do céu, é até muito desumano, né, eu falar uma coisa dessa, é uma agressão, porque quem abre a porta do céu é o Senhor Jesus, né? Mas sob essa investidura, o Senhor vai nos dar todas as condições de eu ser um grande evangelista, de anunciar essa palavra da salvação e muitos também serem trazidos nesse momento e também ser contado como nação eleita, como povo adquirido, com uma identidade para morar no céu. Glória a Deus. Interessante que as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, né? Se você está na presença de Deus, você está seguindo o evangelho, o cristianismo, você tem a sua denominação, a sua religião, mas você não viveu isso que o pastor Paulo Cosmo comentou, isso é mudança de vida. O Espírito Santo de Deus, ele muda. E tem pessoas que ainda não compreenderam isso, continuam vivendo da mesma condição, né? Então isso é importante, é saber que o Espírito Santo de Deus realmente mudou o meu viver. Amém. Glória a Jesus. Gente, olha, 6h51, agora 6h50, já pulou aqui o relógio, 6h52 no horário de Brasília. Você tá gostando aqui do Pós-Madrugada? Tá acompanhando? Você que nunca mandou, tá sempre ouvindo o Pós-Madrugada, mas nunca mandou um comentário, nunca enviou aqui a sua colaboração. O momento é agora. Faz isso, manda pra gente aqui o seu comentário. Entra aí no nosso site, radiomanaim.com.br. Isso, entra aí no nosso site. Você vai ver um link onde está escrito assim, interatividade. Clicou no link interatividade, você vai clicar no outro link, né, no sublink, onde está escrito participação ao vivo. E você vai enviar aqui pra gente. Então você que está sempre acompanhando aqui o Pós-Madrugada, então participe. Você que ainda não participou nesse ano, né, conosco, estamos aí no início do ano de 2024, é muito importante a sua participação. Se quiser, pode mandar o seu comentário também pelo Facebook aqui da Rádio Manaim. Segue a Rádio Manaim no Instagram. Você que nos acompanha pelas plataformas, conta a sua experiência. Isso, entra aí também no site, né, nesse canal igrejacristamaraná.org.br/experiência. E conta pra gente aí a sua experiência. Você tá vivendo uma experiência hoje, quarta-feira, aqui no Pós-Madrugada? A palavra está falando no seu coração, os comentários aqui dos pastores, o Espírito Santo está falando no seu coração. É mesmo, louvado seja Deus por isso. Então conta aqui pra gente e participe. Daqui a pouco também nós teremos aqui o momento de oração, no final aqui do Pós-Madrugada. Se você tem alguma necessidade, envie também o seu pedido de oração e nós vamos orar com você, tá? 6h53 no horário de Brasília. Vamos tocar um hino agora? Vamos? Aliás, o hino
ele fala sobre o lema do ano, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja Deus, Apocalipse 3:13. E o nome do hino, Ouço uma Voz Tão Suave. E que você possa ouvir a voz do Senhor aqui nesta manhã e que Deus nos abençoe. Horas em ponto, horário de Brasília, 7 em ponto. Nós estamos aqui no nosso pós-madrugada de hoje, quarta-feira, dia 10 de janeiro de 2024. E você está acompanhando o pós-madrugada. Conta pra gente aí. Você recebeu uma bênção no culto da madrugada, está acompanhando aqui conosco. Como é que foi a sua noite? Descansou bem? Dormiu bem? O Senhor falou contigo durante a noite? Orou pelas madrugadas, né? Que bênção, glória a Deus. Trabalhou, tem gente que trabalhou, né? Muita gente aí trabalhando por escala, muita gente voltando, né? Saindo do trabalho e retornando para casa agora. Que Deus abençoe e Ele dê aí um bom retorno, tá? Você que vai para casa, vai estar revendo a família. A você que está em trânsito aí, indo para o seu trabalho, para os seus compromissos do dia. Que Deus abençoe os seus compromissos, as suas agendas. Que Deus possa abrir as portas para você nesta quarta-feira. Falando nisso, hoje é quarta-feira, hein? Hoje tem culto, reunião de senhoras. Nós vamos orar pela reunião de senhoras hoje aqui também, tá? Vamos buscar o Senhor. Uma bênção. As irmãs aí estão convidadas para poder participar. Participe aí do culto da madrugada presencialmente aí na sua igreja. Às 7h30 da noite, às 19h30, presencialmente no horário de Brasília. Olha, você gostaria de enviar sua experiência aqui pra gente? Envie igrejacristamaranata.org.br/experiência. Manda pra cá e estaremos em breve dando aqui o seu testemunho aqui no ar. Você também pode ligar, entrar em contato pelo 0800, tá? Tem alguma necessidade? Você está vivendo um momento de aflição, um momento difícil aí na sua vida? Nós temos aqui o 0800. Quando você ligar para esse número, um pastor vai te atender. É a nossa central. Os pastores estão ali à disposição e vão orar com você. Você vai ligar e é de graça. É de graça, você não vai pagar nada por isso, ninguém vai lhe pedir nada. Você vai ligar e um pastor vai orar com você. Olha o número aí, 0800 707 3076. Amém? Então você pode entrar em contato no 0800. Agora, se quiser também, para você que está no exterior, DDD 27 993 09 1405. Esse número é para você que está no exterior e vai fazer também o seu pedido de oração. 7h mais 3, horário de Brasília. Nós estamos aqui com os nossos queridos pastores aqui da bancada, pastor Ricardo Diniz, pastor Luciano Rangel, pastor Paulo Cosme, também conosco aqui o pastor Fernando Almeida. E o texto que foi lido hoje, você que está acompanhando, você também pode enviar aí a sua participação, que diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. É isso mesmo, esse é o texto que nós estamos aqui trabalhando, né? E comentando, e você também pode enviar seu comentário. Quem está aqui com a gente participando, enviando aqui o seu comentário. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui o José Lima, de Ipatinga, Minas Gerais. Estou acompanhando a madrugada e o pós-madrugada e tem sido uma bênção para a minha vida e da minha família. E olha, eu quero dizer que eu tenho aprendido muito e tem enriquecido muito, né? Eu tenho crescido muito espiritualmente participando aqui da madrugada e do pós-madrugada. Que bênção, né, pastores? Glória a Jesus. Um abraço, José Lima, de Ipatinga, Minas Gerais. A Maria Bimbato, daqui de Santo Antônio, Vitória, Espírito Santo. Olha, estou muito grata por fazer parte desta obra e vivendo grandes experiências nesta obra. Há mais de 30 anos que eu estou caminhando aí na presença de Deus e o Senhor tem me sustentado. A Ivone de São Mateus, ela está no norte do estado do Espírito Santo, ela pede oração, tá? A Ivone Barnabé de São Mateus. Meus irmãos, orem por mim
orem pela minha vida espiritual. Irmã Ivone pede oração pela sua vida espiritual. Juliana, estamos aqui na Austrália acompanhando o pós-madrugada. Que bênção, Juliana. Glória a Deus. Eu sou a Juliana, tô aqui na Austrália e eu escuto a Rádio Maranhão todos os dias. Aleluia. E quero dizer uma coisa. Hoje a palavra tocou muito o meu coração. Glória a Deus. Tocou muito, falou muito comigo essa palavra de hoje. E vou ficar muito feliz se os pastores mandarem um abraço para mim. Pronto, pastores, mande um abraço Já para nossa está. irmã Juliana. Abraço, Juliana, que Você Deus abraçado, te abençoe e esteja sempre pronta para ouvir aquilo que o Espírito Santo está dizendo na sua vida para anunciar a palavra da salvação aí na Austrália. Glória a Deus. Exatamente. E sabemos que na Austrália agora não é madrugada, né? Não. Tá durante o dia lá, mas fica o nosso abraço aí para nossa irmã Juliana, que o Senhor te abençoe, a porção do Espírito Santo sobre sua vida para testemunhar. Glória a Deus. Amém. Tá mandado aqui um abraço para você, tá, minha irmã? Que Deus abençoe. Neste exato momento, o fuso horário aí na Austrália, 9h05. 9h05 na Austrália. 9h05, 21 horas mais 5 minutos na Austrália, né? 12 horas. Então são 12 horas de diferença. 12 horas. Enquanto aqui, estamos 7 horas mais 5 minutos, 7h06 agora, no horário de Brasília. Já anoiteceu na Austrália, nossa irmã está nos acompanhando aí. Que Deus abençoe, minha irmã. Um abraço mais uma vez. Quem está conosco aqui também é o Alex, de BH, da igreja da região do Barreiro, igreja de Santa Helena. Olha, gostaria de dar uma pequena contribuição. O Senhor Jesus disse a Pedro: és bem-aventurado, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaste, mas o meu Pai. O Senhor Jesus estava dizendo: és bem-aventurado. Amém. Ou seja, você é feliz. Dizendo que a igreja é feliz. Por quê? Porque a igreja ela tem a revelação do Espírito Santo. E quando Paulo diz: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ele estava confirmando o que Pedro disse. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Graças a Deus. Contribuição do Alex Teixeira aí de BH. Obrigado, Alex. A Andréia Moreira, de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, está acompanhando. Ela acompanha todos os dias aqui, né, minha irmã? Que Deus abençoe a sua vida. Maria Dias, de João Molevade, de Minas Gerais, também está aqui com a gente. Ela diz assim, olha, essa mensagem onde o pastor está falando que nós somos escolhidos na sua obra, quando eu ouvi essa palavra agora de manhã, eu me senti renovada. Amém. Glória a Deus, que bênção do Senhor, tocou profundamente o meu coração e quero aproveitar e pedir oração pelo meu filho. Orem orem por mim. Orem por mim. No meu aniversário, os irmãos estejam orando por mim. Amém, minha irmã. Maria Lúcia Dias, de João Molevade, de Minas Gerais, está aniversariando. Ela se lembrou de um louvor e nós vamos anotar aqui. Que Deus abençoe a sua vida, tá, minha irmã? Glória a Deus. Também a participação, deixa eu ver, do Tiago, de Ouro Preto, Minas Gerais. Meus irmãos, como saber quando o Espírito Santo está falando ao meu coração? É uma pergunta que o Tiago faz. Principalmente, eu tenho algumas dificuldades para poder entender o que é a vontade de Deus e o que é a minha vontade. Os pastores podem me ajudar, por favor? É o Tiago aqui de Ouro Preto, Minas Gerais. Vou dar um pequeno exemplo pro Tiago, que eu costumo falar. A pessoa, às vezes, quando pensa numa coisa, fala assim: será que Deus se agrada disso ou não? Se você já está com dúvida, já é o Espírito Santo te incomodando. Não é isso, Paulo? Você ia falar outro detalhe. É porque quando nós estamos em comunhão com o Espírito Santo, né? Às vezes a gente está em dúvida, e até um texto em Isaías diz: quando se desviares para a direita ou para a esquerda, ouvirás por detrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho, né? Então, o Espírito Santo, ele coloca, né? Quando a gente está em comunhão com ele, em oração, lendo a palavra, ele coloca em nós, no nosso coração, na nossa mente, a vontade dele mesmo, né? E nos incomoda, como o pastor Ricardo colocou aqui muito bem, né? Nos incomoda, há um temor em nós, né? Há um temor, né? Porque quando a gente começa a se preocupar, mas será que isso vai ser bom para mim? Né? Então a gente começa a entender que o Senhor está falando conosco ali, o Espírito Santo está falando no nosso coração. E uma das características quando não tem o Espírito Santo, a pessoa começa a falar: não, mas isso não tem nada a ver, não. Isso é uma justificativa para ele mesmo
que ele não quer a voz do Espírito Santo, ele quer a voz dele, da razão ou do conselho de algum amigo, né? Esses dias mesmo, um irmão, uma coisa simples, na prática, ele entrou no supermercado. Olha só, hein? Quando ele entrou, aí fala do testemunho, mas fala daquilo que o Espírito Santo, né, fala no nosso coração. Quando ele entrou no supermercado, tinha um setor que ele viu que era um setor que estava muito movimentado, né, com o setor com bebidas diferentes. Ele falou: olha, eu não vou passar por esse setor. E ele se sentiu incomodado. E ele falou, ele abriu o texto em casa e o Senhor falou com ele que não era para passar naquele momento ali, naquele setor no supermercado. E ele queria assim: não, eu tenho que ter cuidado com o meu testemunho, eu preciso que o Espírito Santo dirija a minha vida. E eu achei muito interessante essa colocação dele. Mas é isso, Tiago. O Senhor vai te ensinando, o Espírito Santo vai ensinando a você. E em breve aí você estará dando aqui um testemunho aqui pra gente, daquilo que Deus está te dando uma direção. Amém? Jorge, Pois não, pastor Fernando? Um pré-requisito, né, podemos dizer assim, para que o Espírito Santo opere, né, na nossa vida e dirija-nos, é estarmos integrados ao corpo. Isso mesmo. O Espírito Santo opera no corpo. Então, se eu estou integrado ao corpo de Cristo, que é a sua igreja, né, o Espírito Santo vai operar na nossa família, na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual. E o intuito é um só, é para edificação, né? Para edificação da igreja, para o fortalecimento da igreja. Então, a necessidade de estarmos integrados ao corpo é um pré-requisito para que o Espírito Santo possa dirigir a nossa vida. E corroborando o que o pastor Fernando está falando, o lema diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo, ele fala à igreja. Então, para a gente ouvir a voz do Espírito Santo, a gente precisa estar em comunhão com a igreja, inserido na igreja, integrado às atividades, participando, né, da doutrina, das atividades da igreja, né? E aí o Espírito Santo vai nos guiar, né? Alimentando a alma ali, né? Glória a Deus. Maravilha. O Luciano fez um paralelo, rapidamente aqui, fez um paralelo com Israel, né? Da nação sacerdotal. O que identificava Israel como povo de Deus era o sangue. Todos eram filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Então, todos tinham o mesmo sangue. Então, o que identificava Israel como povo era o sangue. E, trazendo para a igreja, o que identifica-nos, o que o texto fala: vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Então, o que identifica? O sangue é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que nos identifica como povo de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, a operação do Espírito Santo na igreja é que identifica a igreja como povo de Deus. Se eu estou integrado à igreja, o Espírito Santo também dirige a minha vida. Glória a Jesus. Então não existe, né? Só para fazer um complemento aqui, hoje em dia a gente ouve muito a expressão desigrejado, né? É aquela pessoa que fala que crê em Deus, crê em Jesus. Ah, mas eu não preciso de igreja. Eu estou na igreja, mas estou Exatamente. em comunhão com Deus. Não tem como, né? Porque o ato da salvação, a gente pode receber o ato da salvação em qualquer lugar, né? Mas o processo da salvação é no corpo. A gente precisa estar em comunhão com a igreja, né? Amém. O Patrick está em Vitória, tá mandando um abraço aqui pro pastor Paulo, né? Patrick do bairro República em Vitória. Quero mandar um abraço pro meu pastor Paulo Cosme, que tem me recebido da Renata na sua igreja com muito carinho. E sobre a palavra, nascemos e é colocado em nós um novo nome, né? Para sermos ali identificados aqui neste mundo, né? Mas quando o Senhor nos chama, nós temos um novo nome para sermos identificados, não para este mundo, mas sim para a nova vida, a nova terra, né? Em breve estaremos com o Senhor Jesus. Ele manda um abraço aqui e agradecendo mais uma vez que o pastor tem recebido ele com muito carinho na igreja, nosso irmão Patrick. Que bênção. Um abraço, Patrick. Obrigado por sua participação, querido. 7h14, o Luiz Siqueira, de Amparo do Serra, Minas Gerais, está ouvindo a Rádio Manaim FM em 100,3. Sou muito grato pelas madrugadas e também pelo pós-madrugada. São muitas as revelações e experiências as quais
o Senhor concede. E louvado seja Deus, Luiz Siqueira. Amém, Luiz. Que Deus abençoe a sua vida aí, meu companheiro. Glória a Jesus. Gente, 7 horas mais 14 minutos. Já já, o momento de oração. Você está acompanhando aqui o nosso pós-madrugada. Estamos chegando aqui aos momentos finais. Eu vou me despedir aqui dos pastores. E já já nós teremos aqui o nosso momento de oração. Os pastores estarão se despedindo com uma breve consideração final aqui. E que Deus nos abençoe. Pastor Ricardo Diniz, obrigado pela sua vinda. Fica à vontade para alguma breve consideração final. Amém. Esse final de semana estivemos lá em Valadares, estivemos na igreja lá da Esplanadinha, o pastor João, os irmãos nos receberam muito bem. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós estamos falando do Espírito Santo. E muitas vezes numa viagem dessa, nós vamos a uma das nossas igrejas e você vê que a mesma ação do Espírito Santo, no clamor, nos louvores, na palavra, em tudo, o Senhor operando em favor do seu povo, operando salvação. Mas fica aqui o nosso abraço a todos os irmãos, todas as igrejas, a igreja ali de João Goulart 3, o Polo de João Goulart, a área Terra Vermelha, e todos os servos que conosco têm interagido e batalhado nessa caminhada, como corpo, como nação, porque sim, vamos vencer, vamos chegar à eternidade. A paz do Senhor a todos. Um abraço aos queridos irmãos aí da grande Terra Vermelha, aqui em Vila Velha, Espírito Santo. Se algum dia você tiver oportunidade, visite aí a região de Terra Vermelha. São muitas igrejas ali na região de Terra Vermelha. E agora vou conversar aqui com o pastor Luciano Rangel. Pastor Luciano, fica à vontade para a consideração final. Também mande abraço para a família, para a igreja, fica à vontade. Amém. Que bênção podermos estar aqui nesta manhã, meditando nessa palavra maravilhosa, né? Me lembrei de um texto que diz: bendito seja Deus, né, que nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino da luz do seu Filho Jesus. Como a palavra de hoje, né, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou, né? A igreja, a própria palavra igreja, no grego é eclesia, chamado para fora, né? Nós fomos chamados para viver fora desse contexto de um mundo em trevas. Fomos chamados para estar nessa luz maravilhosa, essa luz que cada dia resplandece mais e mais forte sobre as nossas vidas, até chegar o grande dia, né? Que nós vamos contemplar Jesus, o sol da justiça em todo o seu esplendor. E eu queria mandar um abraço para os nossos irmãos ali da igreja Aribiri 3 e também pedir uma oração aqui de uma irmã ali da igreja de Mar Azul, aqui de Vila Velha, né? E aproveito e mando um abraço ali para os pastores ali, Serlon, pastor Sérgio, ungido Bruno. A irmã Isaura, de 93 anos, ela tem uma neta que mora lá em Veneza, na Itália. Ela se chama Isabela Vasconcelos e a neta dela vai passar por uma cirurgia hoje, cirurgia da coluna. Então pediu que a gente orasse aqui na madrugada e colocasse diante do Senhor essa necessidade, né? Então vou pedir até o pastor Paulo que depois ore, né? Coloque também diante do Senhor esse assunto. E lembrando também, né, que o Jorge já até falou, né, citou, e eu quero enfatizar também sobre o culto das senhoras hoje, né? Isso. Uma bênção especial, e nós somos devedores das senhoras, das irmãs que têm orado por nós, e um culto de muitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a igreja pelas orações das nossas irmãs, né? Que o Senhor possa abençoar o dia de todos, a paz do Senhor Jesus. Amém. 7h18, horário de Brasília, 7h18. Pastor Fernando Almeida, obrigado pela sua vinda. Pode ficar à vontade aí também para mandar um abraço para a igreja ou uma consideração final do texto. Alegria nossa, né, de estar aqui, né, participando da madrugada, do pós, né, aprendemos muito, né, é uma bênção do Senhor para nós, essa oportunidade de participarmos aqui. As irmãs já estão pedindo oração aqui para aquelas que vão estar à frente hoje, dirigindo o culto. Imaginei. Ora por nós aí, porque o Senhor nos capacitar. Estão pedindo oração. A irmã aqui pede oração pelo Kevin, uma bênção de libertação. Se operar aí uma libertação de vícios na vida dele. A irmã Wanda,
era de Matipó, foi para Ponte Nova, voltou para Matipó, né? Ah, voltou. Voltou para Matipó. A irmã Wanda pede para mandar um abraço aqui para irmã Ana Paula e irmã Conceição, do Rio de Janeiro. Sintam-se abraçadas. E um abraço aí, né? Para todos os irmãos que participam conosco. São participantes assíduos, né, da madrugada, do pós-madrugada. Uma alegria poder compartilhar as manhãs aí com os irmãos. Um abraço a todos, um abraço especial ali para a igreja de Gaivotas, onde estamos responsável ali como pastor. Um abraço aos irmãos aí de Gaivotas 1, aqui em Vila Velha. Gente, 7h20 no horário de Brasília. Eu vou pedir pro pastor Paulo Cosmo, por gentileza, pastor, anota aí o nome do pastor, pastor Márcio Pacheco. Pastor Márcio Pacheco é de Belém do Pará e ele está completando mais um ano de vida. É o aniversário dele, pediu oração pela vida dele. A filha dele, a Flaviane, está mandando um abraço. O pastor Márcio Pacheco pede oração. Também quem está completando mais um ano de vida e pede oração aqui é a Regina, irmã Regina Rosalvo. Ela é de Coimbra, Minas Gerais. Hoje é o aniversário dela, da nossa irmã Regina também, vai participar aqui com a gente desse momento de oração. Pastor Paulo, agora sim. Fica à vontade aí para se despedir, mandar um abraço para a família e na sequência o pastor, vou colocar a abertura aqui do momento de oração. A minha consideração final diante dessa palavra tão maravilhosa desta manhã é que aos que têm os seus ouvidos abertos, que Deus conserve abertos os ouvidos para continuar ouvindo aquilo que o Espírito Santo está dizendo a todos nós. E os que não foram abertos, que Deus abra os ouvidos e conceda essa experiência de ser usados pelo Senhor para o crescimento da obra do Senhor, com o propósito de alcançar muitas vidas para o reino da luz. Amém? Abraço aqui a todos, a igreja onde eu estou pastoreando, que é Morada de Camburi. Amém. Vamos orar, né? Paulo, Vamos orar. Vou colocar aqui, pode falar. O irmão Sebastião Stofel aqui de Pedra Azul pede oração pela família dele. Amém. Pastor, Amém. tá anotando? E vamos colocar aqui a abertura, 7h22 agora. Momento de oração. Senhor nosso Deus, nós pedimos agora uma bênção do Senhor para todos os necessitados que nesta manhã estiveram conosco aqui nesse pós-madrugada, Amém, ó Deus. com as suas necessidades, alguns precisando de libertação, como Kelvin. Senhor, liberta pelo poder do sangue de Jesus. Outros irmãos completando aniversário. Nós glorificamos a Deus por essa bênção na Glória vida a Deus. destes teus servos, Senhor, como na vida da Maria Lúcia, do pastor Márcio Pacheco, da Regina Rosalvo, que também estão representando tantos outros irmãos que nesse dia completam mais um ano de vida. Que Deus aumente a fé no coração, a capacidade, Senhor, para servir ao Senhor. E quantos irmãos, outros enfermos, que estão padecendo nos hospitais, algum à espera de exames, de resultados, opera as libertações, como também nós colocamos, Senhor, a vida, Senhor, da Isabela, que está na cidade de Veneza, na Itália, opera uma bênção nessa cirurgia, e junto dela todos os demais irmãos representados na vida dela, que o Senhor opere uma bênção nesta manhã. Assim pedimos, abençoa o seu povo, trazendo e promovendo a paz, saúde física, saúde espiritual, as libertações e a grande compreensão de que o Senhor nos comissionou para uma obra eterna, gloriosa, verdadeira, e o anúncio da maior das profecias é que Jesus vai voltar. Nos conserve, Senhor, firmes Amém, ó Deus. e constantes no Senhor. Nos dê um dia abençoado no trabalho, na nossa casa, na igreja, no culto da noite, das servas, aquelas que estão no preparo, que estão no louvor, na palavra, que Deus use com poder no culto da noite, assim atingindo toda a igreja neste culto. Oramos, nos despedindo aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, ó Deus.
Amém, graças a Deus. Glória a Jesus. 7h25, horário de Brasília. Queremos agradecer mais uma vez a vinda aqui dos nossos pastores, Fernando Almeida, Paulo Cosmo, que terminou aqui de orar, pastor Luciano Rangel, pastor Ricardo Diniz, pastores aqui conosco que estiveram no culto da madrugada e também aqui participando do pós-madrugada. Mais uma vez lembrando, hoje tem reunião de senhoras, culto das servas. Procure uma igreja cristã Maranata aí na sua cidade, aí na sua região, e participe do culto presencialmente às 7h30 da noite. Às 7h30 da noite. Mas se você não puder ir à igreja hoje, a igreja vai até você. 8 horas da noite tem um culto online pela TV Manaim e pelas nossas plataformas. Você vai poder acompanhar hoje às 8 horas da noite também. Você teve uma experiência, viveu uma experiência aqui no pós-madrugada, no culto da madrugada? Envie. Isso mesmo, olha o endereço aí, igrejacristamaranata.org.br/experiência. Envie para esse endereço, tá? igrejacristamaranata.org.br/experiência. Você gostaria de oração? Está vivendo um momento muito difícil na sua vida, momento de angústia, de aflição, você não sabe mais como resolver esse assunto aí na sua casa, no seu trabalho, problema de enfermidade, uma porta que ainda não se abriu. Olha, nós servimos a um Deus vivo, a um Deus que responde às nossas orações. Ligue agora, 0800 707 3076. Esse é o 0800 para você entrar em contato para quem está aqui no Brasil. Agora, para quem está no exterior, nós temos um outro número, que é o DDD 27 99309 1405. Então você pode anotar esse número também para quem está no exterior, para poder participar conosco. Amém? E que Deus assim nos abençoe. E vamos seguindo aí a nossa programação. Compartilhe também o nosso link. Evangelize a família, os seus amigos. Vamos continuar evangelizando. Essa é a Rádio Manaim, anunciando o Evangelho Eterno.